Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Terceiro livro de João, terceira carta de João. O seu único capítulo. Gostaria de meditar um pouco com a igreja nessa noite, em seus 15 versículos. Terceira João, lá no finalzinho da Bíblia já, antes de Judas. Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno de Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes o que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém? Essa carta de João foi endereçada a Gaio, um homem que dava muito apoio quando as pessoas saíram naquele instante em que Jesus os autoriza a pregar o Evangelho. Por meio dos apóstolos, se dividem ali várias pessoas e saem pregando o Evangelho de Jesus a todas as nações. Portanto, neste local, havia uma pessoa que queria ser o líder da igreja, conforme diz o versículo 9, Diótrefes, que impedia esse trabalho de acontecer, ou que tentava impedir esse trabalho de acontecer, de forma que ele não os recebia em sua casa, não permitia que eles fossem à sua igreja, e não era favorável ao trabalho que estava sendo feito. Ao que nos leva a entender que essa pessoa, possivelmente, vinha ainda com a raiz judaica muito forte. Então ele impedia, de certa forma, que o nome de Jesus fosse propagado. Mas Gaio, por sua vez, fazia o contrário. Além de financeiramente ajudar essas pessoas, ele fazia com que a obra de Deus pudesse crescer mais e mais através dessas pessoas, ajudando financeiramente, dando ali guarida, talvez, a sua própria casa, para que essas pessoas pudessem estar por ali, de forma que quando eles vinham, pregavam o Evangelho naquele lugar, a ajuda que eles recebiam de Gaio, quando eles voltavam, eles davam testemunho do que Gaio havia feito. No versículo de número 2, João escreve dizendo que ele vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma.
Ou seja, como você está espiritualmente, que seja também a sua vida financeira, que seja a sua saúde, que seja Deus na sua vida, em outras palavras. E que me faz lembrar e me dirigir até uma pessoa, até um homem que foi considerado um dos pais do Evangelho, né? Ou do evangelismo da era moderna, um missionário chamado William Carey. William Carey era sapateiro na Inglaterra e recebeu de Deus a missão de ir pregar na Índia. Então, ele reúne a sociedade bíblica, a sociedade batista da época, daquele local, e diz o seguinte: eu estou indo a um campo minado. Eu estou indo a uma caverna caçar ouro. Mas eu preciso que vocês segurem as cordas, para que eu desça até lá seguro. E o que era segurar essas cordas? Era a oração, era a busca pela vida dele, mas principalmente a ajuda financeira. Talvez eu e você jamais receberemos a incumbência de sair daqui, ir para outro país, pregar o Evangelho para uma outra nação, mas nós podemos ser esse lado que segura a corda. Nós podemos ser essa pessoa que sustenta quem está indo pregar. Nós podemos ser essa pessoa que, como foi a sociedade batista da época para William Carey, nós podemos ser nos dias de hoje para aqueles que estão pregando o Evangelho de Deus, seja localmente ou até mesmo em missões em outro país. Portanto, queridos, eu quero lhe convidar nessa noite a segurar a corda, com seus dízimos, com as suas ofertas, segurar a corda para que o nome de Jesus seja propagado. De forma indiretamente, nós estamos fazendo a obra de Deus quando entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu te convido nessa noite a fazer parte desse povo tão importante que segura a corda daqueles que estão indo caçar ouro, buscar ouro, pedras preciosas, que são as almas perdidas para o reino de Deus. Põe-te de pé nesse instante, para que você possa estar adorando ao Senhor com o cântico e também com a sua adoração.